governo federal. E o observatório ele é coordenado e executado pelo SESEC, que é o Centro de Estudos de Segurança e Cidadania da Universidade Cândido Mendes, cujas coordenadoras estão todas aqui: Julita Lengruber, Bárbara Mourão, Leonardo Musumeci e eu. Foi criada uma equipe para o observatório, que é composta pela Anabela Paiva, que é a consultora em comunicação e redatora do relatório, Pablo Nunes, que é responsável por esses dados que nós vamos mostrar aqui, Luna Arouca, preste atenção nesse nome, Luna Arouca, responsável pelas parcerias e pelo conselho, Vivi Salles e Pedro Paulo são pesquisadores, contratados agora para o observatório. E a Ana Paula, que é a nossa gerente, que é que manda em tudo no SESEC. Então, assim, a nossa ideia hoje é mostrar esses dados aqui, mostrar os dados que nós reunimos ao longo desses 2 primeiros meses da intervenção, indicar uma análise a partir desses dados, e também chamamos para cá essa análise, esse processo do Observatório da Intervenção não é só um processo do SESEC. Nós temos instituições parceiras, cujas logos não estão aí, né, Paulo? Agora que eu lembrei. Instituições parceiras, várias delas estão aqui hoje, como Anistia Internacional, tá? A Renata e a Marisa, Defesap, que é um parceiro na produção de dados, que está aí o Guilherme, a Defensoria, o Pedro e o Rodrigo estão chegando, e tem também parceiros que nos ajudaram a refletir sobre esses 2 meses de intervenção. Entre eles, o Coronel Ibis, que está aqui, bem, citando só os que estão aqui agora. No relatório, quer dizer, no PDF, que vocês vão receber de forma digital, que vai ser distribuído de forma digital, que vai estar no site, e que quem conseguiu um único exemplar impresso, um único por entidade ou por veículo, tem lá uma página com todos esses nomes, né? Então a gente vai começar, e a ideia hoje aqui a gente vai apresentar esses dados em 20 minutos, e depois a gente vai abrir para os parceiros falarem. Às 11h30, gravado pontualmente, a gente começa aquilo que os jornalistas chamam de coletiva. Quer dizer, eles vêm para cá e a gente faz entrevistas individuais. Tá bem assim? Podemos começar? Tá bom, Luciana Bento, que é a nossa coordenadora hoje aqui da coletiva. Cadê a Luna? Então, bem, esses dados que nós vamos apresentar dizem respeito a dados que nós reunimos durante esses 2 meses de intervenção. A intervenção foi um decreto do governo federal, foi decretada no dia 16, chegando aqui Cecília, que é coordenadora do Fogo Cruzado, parceira também do Observatório da Intervenção, e conselheira também, conselheira no sentido que ela dá vários conselhos, inclusive esse título, A Deriva, foi ideia dela. Quem não gostar pode falar com ela, que título um pouco assim, discutível, né? A Deriva. E então a gente reuniu dados a partir do dia 16 até o dia 15 de abril. Vamos lá. A primeira coisa, para pensar na intervenção, a intervenção foi decretada no dia 16, depois de um carnaval tido como caótico no Rio de Janeiro pelo governo federal, que disse que estava decretando aquela intervenção porque a situação do Rio de Janeiro era de uma gravidade tão sem tamanho que era preciso usar pela primeira vez desde a história da Constituição brasileira, que começa em 88, um dispositivo de intervenção federal em situações de desordem pública e de risco para a sociedade. Vocês sabem, né, que o primeiro grau do dispositivo é a intervenção, o segundo é estado de emergência e o terceiro é estado de sítio. Então, pela primeira vez em todos esses anos da Constituição, que o Brasil tem essa nova Constituição de 88, foi decretada essa intervenção. É uma medida de força, ela tem apoio constitucional, embora ela tenha tido vários questionamentos
acerca da sua constitucionalidade. Então a gente fala, o que aconteceu em fevereiro de 2018 para que o governo federal achasse que a situação era tão grave no Rio de Janeiro, e só no Rio de Janeiro, em toda a história da violência e dos problemas de segurança do Rio de Janeiro, que decretou naquele instante. Então a gente resolveu pegar o que aconteceu no Rio de Janeiro nos últimos 30 anos. Aqui foi a nova Constituição. Isso aqui é a taxa de homicídios do Brasil, a taxa de homicídios do Rio. A taxa de homicídios do Brasil começa com 10 por 100 mil e acaba, agora 30 anos depois, na base de quase 30 por 100 mil. 28, 29 por 100 mil. A taxa do Rio começa, do Rio de Janeiro, começa baixo nos anos 80. Aqui tem o governo Moreira Franco, depois tem um primeiro momento de alta, desce de novo no governo Brizola e alcança seu maior número no governo Marcelo Alencar, cujo secretário era um coronel do Exército, e que eles utilizaram a lógica do quê? Do chamado gratificação faroeste, ou seja, gratificação por bravura, onde se apresentassem criminosos procurados, vivos ou mortos, os policiais incorporariam um pecúnio na sua gratificação. Nessa época, no seu salário. Nessa época, a taxa de homicídio do Rio foi para 61,9 por 100 mil habitantes. Se manteve acima dos 40 por 100 mil habitantes durante todos os anos 90 e 2000, e começa a cair, 2008 mais ou menos, cai bastante abaixo na época das UPPs. Depois, pela primeira vez, cruza a taxa de homicídios do Brasil, encosta e volta a subir até próximo. Então, os últimos 35 anos, agora os últimos 10 anos. Vermelho é letalidade violenta, todas as mortes, homicídio, etc, etc. Autos de resistência e tudo. Verde é autos de resistência, ou seja, mortes em decorrência de intervenção policial. E esse marrom aqui são os roubos. Olha o que aconteceu no Rio de Janeiro nos últimos 10 anos. A gente tinha, pegando aqui os homicídios, a gente tinha 7 mil, baixou para 5 mil, 4.900, 4.600, 5.300, 5.700, 5, 6, 6.700. Neste ano aqui, de 17, que foi o ano passado, a taxa de homicídios do Rio de Janeiro voltou a ser 40,3 por 100 mil. Então o que a gente vê é que a gente tem problemas de violência, de criminalidade. Bom, e quando a gente pega só os autos de resistência, as mortes pela polícia, a gente tinha acima de 1.000 mortes provocadas pela polícia em 2008. Isso começa a cair, vai para 500, para 400, e em 2017, 2017, no ano passado, de novo, as mortes pela polícia ultrapassam os 1.000 por ano. Mais de 1.000 pessoas mortas pela polícia e intervenção policial. Esse é um parâmetro, um padrão que chama atenção mundialmente. E a coisa dos roubos, todo mundo está sabendo, houve o que se chama uma explosão. Né? Aqui houve 2016, 208 mil roubos, 230. Então a gente está vivendo um momento importante só falar que roubo é crime contra o patrimônio, é diferente de crime contra a vida. Mas crime contra o patrimônio, principalmente os roubos de rua, impactam enormemente, né, Ives? A situação de percepção sobre violência, porque dá a impressão que as ruas estão entregues para os criminosos quando tem muita gente roubando. Não, então, volta. A nossa pergunta primeira é: o que aconteceu para decretar a intervenção no Carnaval? O que aconteceu no Brasil para decretar esta medida chamada intervenção federal no Carnaval de 2018? O que aconteceu? Aconteceu que o governo federal tinha uma medida provisória da Previdência que não ia conseguir, não só nem aprovar, não ia conseguir nem reunir o Congresso para aprovar. Era o grande projeto desse governo federal até o final deste ano onde nós estamos, que é um ano eleitoral, onde este governo acaba. Então, por uma questão política, o governo federal resolve fazer este decreto que tem muito mais a ver, que tem a ver com a agenda do Planalto e menos a ver com a situação de violência no Rio de Janeiro, que, como nós estamos vendo, é estrutural. Não houve uma explosão
no Carnaval de 2018, como se dizia. Há lugares no Brasil com taxas muito mais altas, como vocês vão ver nos relatórios. O próprio Rio de Janeiro já viveu momentos muito mais tensos de violência, quando houve os ataques das facções. Em São Paulo, com os ataques do PCC em 2006. Em Vitória, no ano passado, quando houve mais de 50 saques em 3 ou 4 dias, quando a polícia fez greve. Então, o que a gente está, primeiro, discutindo é isso. Essa medida de intervenção, ela não veio solucionar esses problemas e ela talvez tenha vindo criar novos problemas que nós não tínhamos. Chegou Itamar, é um dos membros do nosso conselho, do observatório e diretor do IBASE. E está lá também, estou vendo a Raquel Viladino, do Observatório de Favelas. Bom, o que aconteceu nos 2 meses? Aí foi decretada a intervenção no dia 16. O que aconteceu? Nós começamos a monitorar, dia a dia. Pela primeira vez, está sendo feito no Rio de Janeiro um monitoramento diário, baseado no que sai na imprensa, em 5 jornais impressos, em 10 portais da internet, em 200 páginas hiperlocais do Facebook, páginas de bairros, no Conselho de Ativistas, que é formado por 20 ativistas que passam informações, baseado também nas informações recolhidas pelo DEFESAP, que recolheu nesse período informações sobre casos de violação e baseado nas informações do fogo cruzado. E às vezes também chega informação de outra forma para nós. Alguém liga, fala, comenta, e a gente vai, confere e coloca nessa base de dados. A base de dados tem vários registros. Isso aqui é o registro, o primeiro registro é o registro de operações. Todas as operações que nós conseguimos monitorar nesse período foram 70, claro que houve muito mais, mas sobre 70 operações nós reunimos informações de que operações foram essas. Em 70 operações ficaram distribuídas dessa forma, essas operações reuniram mais de 40 mil agentes. Dá para entender isso? Mais de 40 mil agentes? Significa que, numa operação, a própria polícia declarou às Forças Armadas que tinham presentes, por exemplo, 1.500 agentes. 3 mil agentes houve uma operação de cerco numa área da cidade. 1.000 agentes na outra, 800 agentes na outra. 50 agentes só do batalhão de choque ou do BOP numa determinada operação. Isso somou, na verdade, somou 44 mil, um contingente de 44 mil homens. A gente está usando 40 mil porque eles mesmos dizem assim, essa operação reuniu 3 mil homens ou mais. Então a gente está usando 40 mil homens, que é o mínimo que as operações reuniram, sobre as quais a gente tem informação sobre isso, de 25 das 70. Nessas operações, as forças de segurança mataram 25 pessoas e recolheram 140 armas. Nós não temos os valores dessas operações, porque a coordenação, o comando da intervenção ainda já prometeu, mas ainda não divulgou quanto será gasto, onde será gasto e para atingir que metas. Por isso esse relatório chama a deriva, sem programa, sem resultados e sem rumo. Quer dizer, neste momento a intervenção é isto, é alguma coisa que não tem programa, os resultados são esses que nós estamos vendo, que são iguais aos que estavam antes ou piores, e sem rumo é porque a gente não sabe, até agora, qual é o programa, se tem algum planejamento e se tem metas a serem atingidas para que a gente possa monitorar e quanto isso vai custar. Em termos de pessoas empregadas, em termos de operações e em termos do cuidado que eles estão tendo com as vidas. Olhando os dados do ISP, do Instituto de Segurança Pública, começaram no dia 16, né? Então a gente pegou os dados desses 2 meses, fevereiro e de março. Houve, em fevereiro e março de 2018, houve 940 homicídios, 209 pessoas mortas pela polícia. Julita recebeu um convite para ir para a Argentina, né? Daqui a 2 semanas. Quando chegar lá na Argentina dizer que houve 209 pessoas mortas pela polícia, eu já conheço qual é o impacto. As pessoas não acreditam. Falam, não, deve ser 29, né?
Não, é 209 em 2 meses pela Polícia do Rio e 19 policiais mortos. Isso aqui é um monitoramento precioso que o Fogo Cruzado tem feito e tem abastecido a cidade, a mídia, as organizações com números que eles são capazes de monitorar de tiroteios / disparos de arma de fogo. O Fogo Cruzado sabe onde e quantos tiroteios / disparos por arma de fogo houve na cidade a partir de denúncias que recebe no seu aplicativo, a partir de buscas no Twitter e em outros meios de informação e também por informações que chegam que eles confirmam. 2 meses antes da intervenção, houve 1.299 tiroteios no Rio de Janeiro. 2 meses depois, o número de tiroteios aumentou, 1.502. Nesses 2 meses pós-tiroteio, ou seja, do dia pós-intervenção, ou seja, do dia 16 de fevereiro até o dia 15 de abril, houve, nesses 1.500 tiroteios, nesses tiroteios, houve 294 mortos, 193 feridos. E nesses 2 meses de intervenção, tem um fenômeno novo, grave, que a gente precisa monitorar com muito cuidado, que o Fogo Cruzado, digamos assim, desvendou, que é um aumento impressionante de chacinas. Nós classificamos como chacina todos os eventos onde houve 3 mortos ou mais. Quer dizer, num único episódio de operação, de tiroteio, de homicídios, houve pelo menos 3 mortos ou mais. Então houve, nesse período, nos últimos 2 meses, 12 chacinas com 52 vítimas. Quanto foi no ano passado, nesse mesmo período? 6 chacinas com 22 vítimas. 6 chacinas com 22 vítimas. Nesse período houve 12 chacinas com 52 vítimas. Isso pode ser que a gente esteja entrando em dinâmicas novas. Falta 10 ou eu tenho? Falta 10. Pode ser que a gente esteja entrando em dinâmicas novas. Por exemplo, dentro dessas chacinas estão os meninos, 5 mortos em Maricá. Se lembram que houve 5 mortos em Maricá? O pessoal da milícia foi lá e disse: aqui nesse conjunto, Minha Casa Minha Vida, quem mandamos somos nós. E fuzilaram 5 meninos que eram do pessoal do hip hop de Maricá. Estão aqui nesses 52 vítimas, em uma dessas chacinas, os 8 mortos deixados dentro da favela da Rocinha, numa operação de vingança da polícia, do choque, que 2 dias antes, 2 ou 3 dias antes, um policial da UPP foi cruelmente e covardemente assassinado quando estava em serviço dentro da Rocinha. Era um policial em serviço, ele foi covardemente assassinado, foi filmado. 3 dias depois, o choque entra na Rocinha de madrugada. Operação policial de madrugada. E deixa 8 mortos. Em alguma coisa, isso é uma das nossas perguntas ao final desses 2 meses, em algo que aparentemente foi uma operação autorizada, não só pelo comando da Polícia Militar, como pelo comando da intervenção. Nenhum policial entra na favela, mata 8 pessoas e sai, e não se fala nisso nunca mais. Não tem nem notícia sobre a apuração disso, se não for com autorização do comando da intervenção. Então, essa é parte da nossa pergunta. Estão aqui nessas dinâmicas. Não sei se Cecília lembra de outras dinâmicas de chacina, que houve tantas, né, que a gente vai perdendo. Vamos. Então, quer dizer, isso aqui, Isso aqui que eu estou falando para vocês são 2 meses de intervenção. Algumas coisas que a gente pode monitorar, várias outras estão no relatório. E a gente fez, junto com o Fórum Brasileiro de Segurança Pública e o Datafolha, uma pesquisa chamada vitimização. Você vai para a rua e você pergunta assim: você já foi vítima nos últimos 12 meses de assalto, de roubo, celular, violência sexual, entraram na sua casa, violência policial, todos os tipos de crime e de violência. E a gente pergunta também do que as pessoas têm medo. E o que se destacou nessa pesquisa, Fórum Datafolha, é que 92% dos moradores da cidade disseram que têm
medo de ser atingidos por bala perdida, de ser feridos ou mortos num assalto. As pessoas não têm medo do assalto. As pessoas têm medo de morrer no assalto. E de ficar no meio de tiroteio entre que chama fogo cruzado. Foi o jeito que a pergunta foi formulada pelo Datafolha e pelo Fórum. Ficar no meio de tiroteios entre policiais e bandidos. 92%. Gente, quando você tem 92% de uma amostra, você tem praticamente uma percepção universal. É todo mundo. E não é todo mundo só dentro de favela, é fora de favela também. Esse é o medo do Rio de Janeiro. Qual é o medo, qual é o problema de segurança do Rio de Janeiro? É tiroteio, é bala perdida, é gente ferida, é a ação de facção, se matando uns aos outros e ferindo quem não tem nada a ver com isso, e ação de polícia atuando e produzindo isso, esse medo. Então, esses dados todos para nós juntos são suficientes para a gente afirmar que nenhuma política de segurança vai ter sucesso ou vai trazer um mínimo de resultado aceitável no caso do Rio de Janeiro, se ela não for baseada na redução dos tiroteios, dos homicídios, das balas perdidas, do fogo cruzado, da diminuição de circulação de armas e munições na cidade do Rio de Janeiro, começando pela polícia, que não pode entrar em favela atirando. Vamos lá. Chegou aqui Carlos Mink, deputado parceiro nosso, está acompanhando o caso de anteontem, de uma travesti que teve o cabelo cortado por policiais da UPP do Leme, um caso gravíssimo, para o qual também nós pedimos uma explicação do comando da PM e do comando das UPPs, do comandante da operação. Seria muito importante que o pessoal de mídia saísse daqui hoje com essa pauta, com essa agenda, porque quando policiais de UPP cortam o cabelo de uma travesti, independentemente deles acharem que ela era do tráfico ou não, é porque nós chegamos no ponto mais baixo de descontrole e de degradação de um policiamento que foi criado para ser de proximidade. Esses policiais hoje estão dentro das favelas fazendo esses absurdos. Isso é importante que seja pauta na mídia. Depois o Vic, se der tempo, vai falar. Bom, conclusões. Para encerrar, quer dizer, as conclusões desses 2 meses é o que vocês vão ler no relatório em detalhes. A intervenção foi uma medida política que traz problemas novos, por exemplo, presença dos militares na vida política brasileira, tuitando se Lula deve ser preso ou não. Quer dizer, os militares vão para o centro da cena no Brasil, sem que resolvam os problemas de segurança do Rio de Janeiro, utilizando um medo da população, utilizando a ideia de que a segurança está um caos, e está mesmo um caos, utilizando essa ideia de dizer, agora nós chegamos, nós vamos resolver. Então, o que nós estamos mostrando aqui, não só não resolveu, os resultados são muito ruins depois de 2 meses, mas nós estamos mostrando os problemas novos que isso traz. O que a gente acha? São 3 pontos que a gente separou aqui, dos vários pontos que vocês vão ler. O que a gente acha do que a gente tem que estar de olho nos próximos meses? Além da apuração do caso Marielle, que está no centro da agenda, além da apuração do caso da chacina da Rocinha, e além da necessidade, quer dizer, é muito importante que a mídia saia daqui e pergunte para o comando da intervenção: qual é o plano? Qual é o programa? Quanto vai gastar? O que vai fazer e que resultado espera? Não é possível ter uma intervenção federal, comandando a segurança pública do Rio de Janeiro, que não diga pelo menos isso. Qual é o plano? Qual é o programa? Então, essa é a questão principal, né? E a gente acha que os pontos para a gente ficar de olho são esses. Mortes decorrentes de ações policiais são uma marca traumática das polícias de segurança do Rio de Janeiro. Mostrei, né? Mais de 1.000 por ano mortos pela polícia. Esses são os números oficiais. Não estamos falando das milícias, não estamos falando dos grupos de extermínio, não estamos falando dos outros acertos que envolvem também, às vezes, em alguns casos, agentes de segurança. Estamos falando quando a polícia mata e admite que mata durante o dia, em confronto. Então, o que a gente acha é que esse é o indicador mais importante para seguir nos próximos meses. Significa o seguinte: a polícia está sob controle
ou continua a política de policial entrando em favela, fazendo o que quer e fazendo acerto de contas? Segundo ponto, que é o número 3 do relatório, segundo ponto, há uma desproporção absurda. Nós vemos que os números do Rio são todos muito altos, né? Mais de 900 mortos em 2 meses, 100 e tantos pessoas mortas pela polícia, mais de 20 ou 30 mil roubos em 2 meses. Só que a distribuição disso no Rio de Janeiro, se esse número é altíssimo para qualquer patamar, ele é alto em todos os lugares, todo mundo tem medo de tiroteio, se ouvem tiros em todos os lugares, e as pessoas estão virtualmente, né, podendo ser vítimas de tiroteio. A verdade é que a distribuição geográfica disso é muito diferente. Os indicadores da Baixada Fluminense são inaceitáveis, isso é mostrado também. Só para vocês terem uma ideia, no ano passado, nos 6 primeiros meses, foram roubados 30 carros em Copacabana, 64 em Botafogo, e foram roubados 3.590 em Nova Iguaçu, 2.988 em São Gonçalo, 1.900 e alguma coisa em Caxias. Então, assim, só falando dos crimes contra o patrimônio. Se eu for falar aqui dos crimes contra a vida, a desproporção é maior ainda. Então, nenhuma política de segurança pode funcionar no Rio de Janeiro se não houver investimentos. Investimento em segurança, gente, é diferente de investimento em educação e saúde. Educação e saúde tem que ser em todos os lugares. E segurança é simples. Onde tem mancha criminal, onde que os números são mais graves, onde está tendo mais mortes, onde está tendo mais roubos, é lá que precisa investir. Então, a transparência, ela é obrigatória e necessária. Não dá para ter esses números do Rio de Janeiro e colocar forças armadas na orla, no sábado e domingo, soldadinho lá na orla, e deixar na Baixada, em São Gonçalo, essa mesma situação que veio se agravando e que agora, em 2017 e nos últimos 2 meses, está se agravando de forma dramática. Não sei se os companheiros do Grupo da Baixada já estão aí. Estão ali. Eles fizeram um relatório brilhante para o observatório. Parte do que eles disseram foi incorporado no relatório, mas nós vamos fazer um trabalho específico na Baixada em relação a dinâmicas novas em Belfor Roxo, em Queimados, algumas áreas de Nova Iguaçu, né, dinâmicas novas de explosão de milícia, de aliança de milícia com facção do crime, de tráfico, de operação policial que se suspeita que talvez esteja querendo ajudar um lado ou outro, e uma crueldade desenfreada, com cabeças sendo mostradas, etc. 2 minutos, eu nem acredito, estou acabando. Vai. E o último, é isso que eu já falei. Investimentos, segurança, esses a curto prazo. Onde eu vou botar dinheiro agora? Né? Onde eu vou botar? Que batalhão que vai ser melhor equipado? Onde nós vamos trocar carros novos? Onde o efetivo vai ser aumentado? Onde nós vamos colocar equipamentos de tecnologia? Porque não se faz policiamento, segurança só com efetivo de tecnologia, com capacidade de utilização desses equipamentos. Então, a ideia é essa, que nesses lugares nós estamos vendo para onde a violência está indo, é possível monitorar, nós estamos monitorando, às vezes em alguns casos, dia a dia, como no caso do Fogo Cruzado. O ISP entrega os resultados mês a mês, o que é muito positivo, porque o ISP tem até agora mantido o mínimo de transparência, entregando os resultados mês a mês. A gente está monitorando operações, declarações, redes sociais dia a dia. Então, é perfeitamente possível saber onde é preciso investir e quanto. E esse é o site que nós estamos lançando hoje, observatoriodaintervenção.com.br. As fotos foram todas adquiridas de fotógrafos de favelas, que têm coletivos e fazem projetos, né, em favelas, que é o Ratão Diniz, Bruno Itan e Betinho Casas Novas. Ele até disse que ia estar aí. O pessoal do Voz da Comunidade está aí? Qual é o seu nome? Luana. Pessoal do Voz da Comunidade. Esse é o mapa das operações. Quando você clica em cima desse mapa, você obtém as informações detalhadas sobre a operação. Qual foi o efetivo utilizado, onde foi,
quantas armas foram apreendidas. Gente, utilizar 140 mil homens para apreender 140 armas. Sendo que a maioria dessas armas são armas custas, não são nem os fuzis, as armas de guerra que provocam maior letalidade. Alguma coisa está errada, né, Mick? Tem uma coisa errada aí, né? Esses são os infográficos. Esse é o contador. Gastos. A gente vai, por enquanto, deixar aqui uma interrogação. Tem todo um capítulo no relatório explicando essa ciranda dos gastos, violências e violações. Nós monitoramos a partir do que sai na mídia e a partir do que nós recebemos do EFESAP, 209 mortes decorrentes de ação policial, 70 operações e 20 vitimizações de agentes de segurança. O ranking por bairro das operações, das violências e das mortes decorrentes. O ranking por tipo de violação ou denúncia, são violações ou denúncias, né? Vai. Quer mostrar alguma coisa, Pablo? Quer? O Pablo que inventou esses números, tá, gente? Se vocês não gostarem, parem com ele. Blog. O primeiro texto do nosso blog, para o qual a gente convida parceiros, pessoas, ativistas e para o pessoal de mídia para escrever artigos. O primeiro texto do nosso blog foi feito pela equipe da Marielle. Cadê a Mônica? Mônica Francisco está ali. Obrigada por ter vindo. Foi lindo o texto de vocês. Está lindo. Nós estamos assim, realmente emocionados de poder começar o Observatório da Intervenção com o texto do mandato da Marielle. A Mônica vai falar aqui rapidinho depois. E não sei se vocês viram, o relatório é dedicado a Marielle. Marielle presente também nessas páginas. A Marielle esteve na nossa primeira reunião. Ela coordenava a Comissão Municipal de Acompanhamento da Intervenção. Ela tinha uma posição política idêntica à nossa, de preocupação do que a intervenção poderia trazer, principalmente para as favelas do Rio de Janeiro, com tiros, tiroteios e maior vitimização, né? Então é muito importante que o blog comece assim. Quem está coordenando o blog, toda essa parte do site, é a Luna. O que mais? A equipe do Observatório é tão incrível que eu mesmo estou vendo o site agora. Juro por Deus, eu não tinha visto ainda. Estou vendo agora, porque a equipe fez isso junto com a Anabela e com uma empresa muito legal, que ajudou a gente bastante também. A gente tem uma aba sobre sociedade civil, que houve intervenção. E o que está acontecendo como resposta da sociedade civil? Então tem eventos da FAFERJ. Tem alguém da FAFERJ aí? A Federação de Favelas, que tem sido, ele não veio hoje, o Felipe, né? Que tem sido muito presente também no Conselho. Então, rodas de conversa. A gente está fazendo alguma coisa sobre a intervenção, que quando chegar em dezembro, a gente pode dizer tudo o que aconteceu no Rio de Janeiro sobre a intervenção foi isso. Então, a gente está fazendo também uma documentação, tá? Em muitos casos, a gente não tem como comparar com o que acontecia antes, porque a gente, por exemplo, não tem ninguém que fizesse um monitoramento de cada operação. Agora nós vamos ter. Nós temos agora o resultado dos 2 primeiros meses. E agora a gente vai ter dos próximos meses. Uma coisa chamada linha do tempo. O que aconteceu? Tudo o que aconteceu. Em fevereiro, março e abril. Isso foi feito pela Anabela com o auxílio luxuoso da Vivi Salles. Clica, Fábio. Aí se a pessoa clica, doação de blindados. No dia 28. O Exército entrega blindados que serão usados pelo BOP. Os 3 veículos de modelo Urutu foram usados na missão de paz nas Nações Unidas na Haiti. Outros 3 blindados usados pela CORE foram devolvidos após reformas. E aqui tem os links. A pessoa quer ver de onde veio essa informação, tem um link ou do jornal, ou da rede social, ou do portal onde isso foi retirado. Então essa linha do tempo procura, digamos assim, recapitular tudo o que aconteceu de importante. Vamos encerrar? Tem mais alguma coisa? Então a gente convida vocês, tudo isso que saiu no relatório, inclusive a cópia do relatório,
O primeiro relatório, esse, A Deriva, está aqui, pode ser visto, pode ser baixado, pode ser compartilhado. Então, basicamente é isso, os resultados dos 2 meses de monitoramento. A gente queria chamar para cá, por favor, Cecília, Itamar, Mônica, Guilherme, cada um vai falar 1 ou 2 minutos até a gente chegar. Nosso compromisso com a mídia que está aqui presente, muito obrigada, começar a coletiva às 11h30. Do observatório, não sei se é a minha posição. Na próxima semana a gente vai junto com a Justiça Global, junto com a Justiça Global, Defensoria Pública, Conectas, a Comissão Interamericana de Direitos Humanos, denunciar o processo da intervenção federal, para a gente ter esse relatório, ter esses dados organizados para apresentar para toda a relatoria da Comissão Interamericana de Direitos Humanos. Vai ser muito importante, então eu já agradeço. Eu acho que super importante a gente organizar, ter esses dados organizados para apresentar, eu acho que para o mundo, os impactos da intervenção federal no Rio, mas sobretudo nas favelas cariocas. Obrigada, Lidiane. A Redes da Maré fez um monitoramento inédito durante a ocupação do Exército na Maré em 2014 a 2016, né? 2015. 2014 a 2015, quando ficaram os homens das Forças Armadas lá dentro da Maré. Fizeram um monitoramento brilhante que está disponível no site da Redes, exatamente dizendo assim como é que foram todos os dias essa ocupação. E, então eles têm sido parceiros do Observatório desde o primeiro momento, muito importante. Casa Fluminense. É quem fala assim pra gente, acorda, não tem só favelas do Rio de Janeiro, não tem só Complexo do Alemão, Rocinha, Cidade de Deus e Maré. Tem o resto do Rio por inteiro, né? Exatamente. Boa tarde, bom dia a todos e todas. Para falar brevemente aqui, eu acho que, primeiro saudar o lançamento do relatório, mas eu acho que tem uma coisa importante que o Observatório incorpora desde o início, é olhar essa perspectiva metropolitana. Eu acho que a gente tem uma discussão antiga, densa no Rio de Janeiro, sobre violência, conflitos no âmbito favela e asfalto, e a gente precisa cada vez mais enxergar esse rio por inteiro, né? Um rio que vai de São João, né, da Pavuna até Santa Cruz, né, de São João até Japeri, e essa dinâmica da Baixada Fluminense, ela já é há décadas, né? Há décadas que só esse relato de o dobro da violência, o dobro dos homicídios nessa região, pouco se faz, nada se faz. É uma situação que vem se degradando, né, vem ficando mais complexa no último período. Acho que durante o processo das UPPs, por exemplo, a grande narrativa que ocorreu na Baixada é o fato da migração, né, dos bandidos de favelas para a Baixada. Pouco se estudou sobre isso, né? Apesar de ser uma fala recorrente, mas pouco se entende sobre essa dinâmica do crime na Baixada Fluminense. Então, eu acho que o Observatório, na sua largada, já está observando isso, e você citou bem, eu acho que casos de Belfor Roxo e Queimados merecem uma atenção especial, né? Muitas escolas, 7 mil crianças ficaram sem aulas nas últimas semanas devido à intensidade dos confrontos nesse município. A gente precisa olhar, além, claro, né, de São Gonçalo, que é outra região também ali no leste fluminense, que precisa de mais atenção, vive uma invisibilidade muito grande. Então acho que isso é muito importante, o Observatório está abordando isso. Então o Fábio também aqui do Redes da Baixada, do Fórum Redes da Baixada. Bom dia a todos e a todas, eu sou o Fábio do Fórum da Baixada. Henrique, e complementando o que o Henrique falou, primeiramente agradecer o convite e parabenizar por a iniciativa desse observatório. E a situação da Baixada Fluminense, sob o contexto da intervenção, ela é um tanto quanto fantasiosa, porque não basta a gente ser invisível em todas as nossas estruturas sociais, nós somos invisibilizados também até em programas de segurança pública. Então, o que nós observamos é que existe um pouco aparato, né, que condensa ali a Baixada Fluminense em termos de política de segurança pública, e ao mesmo tempo nós vemos o avanço das milícias, e elas obviamente se alimentam
através de todo um apoio que está inserido no Poder Executivo Municipal de várias cidades. Então, isso, a invisibilidade é total. Então, eu acho que está sendo muito observado, né, o grande componente é se preocupar muito mais com a questão dos crimes voltados contra a mercadoria, os crimes que são voltados ao patrimônio, e pouco se observa políticas de fato para a redução de homicídios dentro de uma perspectiva cidadã e, obviamente, deixando de lado contrapartidas sociais como saúde, como educação. Então, a gente continua dentro desse espectro de vigilância, de controle social, que sempre fez parte da Baixada. Então, nós esperamos que os estudos, os dados, todos os levantamentos que estão sendo compilados pelo Observatório da Intervenção mudem um pouco, pelo menos, esse aspecto e possamos aprender com esse legado, com esse conhecimento. E a gente com vocês. Cecília, por favor, vem cá. Como eu falei já, Fogo Cruzado é o principal parceiro de produção de informações sobre violência e o Defesap é o principal parceiro de produção de informações sobre violações. Bom dia, gente. Então, é interessante pontuar que a importância da sociedade civil na produção de informações que têm sido sistematicamente relegadas pelo poder público, né? O Fogo Cruzado nasceu da necessidade de produzir informações que a gente não sabia. Todo mundo sabia que ocorre um tiroteio aqui, uma pessoa é baleada ali, mas essas informações não eram sistematizadas. Inclusive, por exemplo, as informações sobre bala perdida que estão disponíveis no relatório, a gente sistematiza isso diariamente. E por curiosidade, eu fui olhar no site do ISP, a última informação disponível lá é do primeiro semestre de 2012. Então a gente precisa lembrar que quem detém a informação detém o poder. Se você não disponibiliza essa informação, você não pode ser cobrado por uma coisa que você não sabe o que é. Então, é importante essa integração de informações feitas pelo observatório para permitir que a gente tenha uma fotografia maior do que tem sido feita, né? Do que tem sido aí esses 2 meses e que não tem um impacto real sobre a vida das pessoas do Rio de Janeiro. Uma coisa que os meus colegas aqui citaram é sobre essa questão da invisibilidade de certas áreas da cidade. Isso é muito importante. Porque, por exemplo, a gente vem falando muito sobre Rocinha, que tem essa visibilidade por ser muito na Zona Sul, e não significa que as coisas estejam boas lá, mas a gente tem, por exemplo, a Praça Seca, que desde o segundo semestre do ano passado as coisas têm ficado, assim, absurdas ali. Então, assim, a gente faz uma contagem, por exemplo, de tiroteios que são contínuos, e a Praça Seca registra 10 horas, 12 horas, 15 horas de tiroteios ininterruptamente. E não é notícia. Ninguém liga, ninguém se importa. Onde é a Praça Seca? Quantas pessoas sabem onde fica a Praça Seca? E isso tem acontecido, por exemplo, com Belfor Roxo, que tem tido aí um quebra-pau gigante que aumentou, 4 vezes o número de tiroteios que eram registrados na área. Então, precisa ser visto. Belfor Roxo precisa ser visto. Então, a gente disponibiliza essas informações para que as pessoas tenham noção de que o Rio é mais do que esse lado do túnel. Obrigada. Rodrigo Pacheco. Que foi fundado em 63 para resistir ao primeiro golpe militar. Como todos sabem, o golpe veio em 64 e desde 64 que a FAPERJ vem lutando contra as investidas violentas do Estado. O que eu venho aqui falar hoje é que 99,9% da população de favela são pessoas que trabalham, né, são pessoas que pagam seus impostos e que não declararam guerra a ninguém, né? E eu acho muito interessante a iniciativa do Observatório, dialogando com a fala da companheira, de que não adianta às vezes a gente falar que a intervenção é cara e ineficiente. A gente tem que mostrar através de dados, e eu acho que essa iniciativa vai mostrar, através de dados concretos, que a intervenção militar ela é cara, ela é ineficiente e ela não resolve os problemas de segurança pública, muito menos os problemas das favelas do Rio de Janeiro. Obrigado, Felipe. Isto é FAPERJ. Bom, não vou repetir muito a saudação à iniciativa do Observatório, mas reforçar um pouco essa importância, pegando aí o gancho também da Cecília, né? A importância de envolver a sociedade civil, de articular a sociedade civil na produção de informação. Nós, do Defesap, trabalhamos com recebimento de denúncias de violência de Estado na região metropolitana, e especificamente sobre esse tipo de registro,
né, principalmente de abuso de autoridade, a gente identifica um problema, um padrão, que quando os casos de abuso de autoridade chegam na delegacia, normalmente são registrados como casos de desacato, de resistência ou de desobediência, em que muitas vezes a vítima do abuso de autoridade vai figurar como um acusado de um crime e não como uma vítima do abuso. Então a gente tem uma dificuldade na produção desses dados, né, oficialmente. E no DefESAP a gente sistematiza o que a gente recebe, e o indício preocupante que nós tivemos nesse período de intervenção é que aumentou 3 vezes mais a quantidade de procura com denúncias, com provas de violência de Estado em relação ao mesmo período do ano anterior. Quer dizer, então, repete, 3 vezes? 3 vezes mais, triplicou a quantidade de denúncias de violência de Estado em relação ao mesmo período do ano anterior. Tá? Isso no DefESAP, a gente recebe, faz esse registro baseado em denúncias que vêm com provas, não são apenas relatos, e isso aponta um cenário preocupante, principalmente se a gente for fazer uma avaliação qualitativa desses registros. Por quê? Porque não são registros de abuso vindo de uma corporação das Forças Armadas, por exemplo. É como um efeito difuso em que todas as agências de força do Estado foram denunciadas mais do que no período do ano anterior. Então, é como se a violação tivesse mais espaço para acontecer num cenário que a pretexto de aumento de segurança. Então, é bastante preocupante isso. Obrigada, Guilherme. Ele vai estar disponível, como todo mundo aqui, para entrevistas com cada veículo depois. Só quero mencionar que, além desses parceiros aqui, estão presentes 2 pesquisadoras importantes do Rio de Janeiro na área de violência e segurança pública, Jaqueline Muniz e Yolanda Cartão, Yolanda inclusive do nosso conselho. Além do mim, que eu já mencionei a presença, acabou de chegar agora o Cláudio Nascimento, que está ajudando também nesse caso do mim, que o Cláudio coordenou durante muitos anos o programa de defesa LGBT no governo do Estado, que foi Rio Sem Homofobia, que foi encerrado, né, que foi acabado, e continua trabalhando hoje nessa área, no MINC, no gabinete da LERJ, né? Por favor, Raquel. Raquel é do Observatório de Favelas. Esse relatório está custando uns R$100, né? Bom dia. Queria saudar esse momento de lançamento do relatório e destacar aqui, sobretudo, a relevância desse processo de articulação, de construção coletiva a partir da sociedade civil. Eu acho que o processo de construção do observatório nessa perspectiva de reunir forças para contribuir para a produção de um acompanhamento qualificado desse processo da intervenção, numa perspectiva crítica, mas também propositiva, eu acho que é central. Eu acho que a qualidade do que está sendo produzido nesse processo tem muito a ver com essa soma de energias. E aí, para além de olhar a dimensão da evolução dos dados oficiais, a gente está produzindo informação que agrega outros olhares, né, que tiram da invisibilidade territórios e dinâmicas que talvez não aparecessem só a partir dos dados oficiais. Então, acho que isso é super relevante. E, a partir dessas análises, a gente está conseguindo apontar o que nesse processo da intervenção vem de reiteração de erros que vinham sendo historicamente cometidos na segurança pública do Rio de Janeiro e, ao mesmo tempo, identificar novas dinâmicas que são específicas desse processo, né? Então, acho que isso vai permitir que a gente não só faça um acompanhamento crítico para apontar com contundência por que essa escolha foi uma escolha equivocada, mas, ao mesmo tempo, vai reforçar a nossa possibilidade de construir uma agenda propositiva que afirma a necessidade de uma política de segurança pública que tenha a proteção da vida e o respeito aos direitos humanos como princípios fundamentais. Obrigada, Raquel. Falou bem melhor do que eu. Muito mais sintética, direto no ponto. Acho que você vai ser o porta-voz aqui pra frente. Eu vou passar para a Renata, para o Itamar. A Renata, como eu já falei, representa a Anistia Internacional. A Marisa está aí. A Jorema também tem acompanhado. A Anistia foi nosso parceiro desde o primeiro instante.
Sim, que a gente resolveu criar o observatório, pode criar, pode. E depois o Itamar, que é presidente do nosso conselho, ele não é presidente, o nosso conselho não tem presidente, mas ele foi impostado na presidência hoje. Finalmente vai falar a Mônica. Eu sou Renata Neder, coordenadora de pesquisa da Anistia Internacional no Brasil. Ciro Dalan, vem aqui pra frente. Primeiro, eu queria parabenizar a iniciativa do SESEC e de todas as organizações que estão colaborando com o Observatório da Intervenção, uma iniciativa fundamental nesses tempos de exceção que estamos vivendo. A intervenção federal no Rio de Janeiro, ela não serve ao propósito de garantir a segurança pública, de reduzir a violência e a criminalidade. Então, a gente precisa se perguntar a que ela serve e a quem ela serve. A gente conhece, a intervenção federal, ela aprofunda e vem consolidar um modelo de militarização das políticas de segurança pública, que é uma tendência perigosa. A gente já tinha visto isso não só no Rio de Janeiro, mas em outros estados, a partir do uso crescente das Forças Armadas em operações de segurança pública. A gente já viu no próprio Rio de Janeiro e nesses outros estados que o uso das Forças Armadas em operações de segurança não reduziu a violência, não reduziu a criminalidade, custou muito caro e só resultou em violações de direitos humanos. A gente também pode aprender com experiências de outros países, por exemplo, com a experiência do México, que já desde 2006 vive um processo de militarização da sua segurança pública, e nesses anos todos o que aconteceu foi um aumento dos homicídios, dos desaparecimentos, da violência, da criminalidade, um custo orçamentário altíssimo e muitas violações de direitos humanos. Então o Brasil precisa se perguntar, que caminho é esse que a gente está tomando, aprofundando a militarização da segurança. E eu queria destacar um ponto específico, muito perigoso, que está acontecendo no Brasil, que a partir da aprovação no ano passado da lei que transfere da justiça comum para a justiça militar os casos de crimes cometidos por militares contra civis. Isso respondeu já a um clamor das Forças Armadas, dos militares, que diziam que precisavam de garantias legais se fossem atuar cada vez mais na segurança pública. Isso faz com que os casos não sejam investigados. Existe um caso já no marco da GLO, não da intervenção, mas da GLO, que é o caso do Salgueiro, que aconteceu, o caso do Salgueiro em São Gonçalo, que aconteceu em novembro do ano passado, onde 8 pessoas foram mortas com características de execução numa operação conjunta da Polícia Civil com as Forças Armadas, e o caso não está sendo investigado porque está na Justiça Militar e não pode mais ser investigado pelos civis. E uma fala muito grave dos militares dizendo, a partir da intervenção federal no Rio de Janeiro, que eles precisavam garantia de que não haveria uma nova comissão da verdade no futuro. Então isso já revela também uma predisposição das Forças Armadas em cometerem crimes, ilegalidades e graves violações de direitos humanos. Isso precisa ser monitorado com muita atenção por todos nós. Obrigado. A Anistia vai estar aqui à disposição para entrevistas, para esses monitoramentos especiais que já fizeram e continuam fazendo. Rodrigo Pacheco, subdefensor público do Estado do Rio de Janeiro. Muita honra, muito orgulho de receber você aqui. O trabalho que a Defensoria está fazendo nesse período, sempre, mas nesse período de intervenção é alguma coisa que dá orgulho para a sociedade civil do Rio de Janeiro. Bom dia, obrigado, Silvia. E aqui tem que começar fazendo um agradecimento público, Silvia. A Silvia foi a parceira de primeira hora. Esse absurdo caso de Santa Cruz, foi a primeira que se posicionou publicamente, representando a sociedade civil, e nos apoiou com notícias, com artigos. Então, assim, é um agradecimento que eu vou levar para o resto da minha vida, que não foi fácil, foi uma dura luta. E quando foi proposta a Defensoria Pública a apoiar e aderir ao observatório, a gente também apoiou no primeiro momento, e foi muito impactante para mim aquela reunião de lançamento, que subverteu o que a gente normalmente está acostumado a ver. Os protagonistas ali eram a sociedade civil, eram jovens, mídia ativistas. Isso reforçou ainda a minha convicção de que esse é um instrumento poderoso para enfrentar esse momento difícil. E a Defensoria Pública tem se posicionado em relação a várias ações da intervenção, e não tem como dissociar essa prisão de 159 pessoas da intervenção federal. Foi apresentada como um troféu da intervenção federal. Tanto que o presidente da República, no dia seguinte, falou que o Rio de Janeiro vivia uma nova era a partir da intervenção com a prisão dessas pessoas, e é preciso despolitizar. Assim, a intervenção está extremamente politizada, esse caso foi muito politizado, e o nosso papel é despolitizar.
O caso Salgueiro está sendo acompanhado pela Defensoria Pública, foi levada já à Comissão Interamericana de Direitos Humanos e a gente está analisando os próximos passos em relação ao cautelar e outras medidas da comissão. Parabéns, contem sempre com a gente. Nosso mandato acaba em dezembro, mas até lá estaremos juntos. Itamar, por favor. Bom dia a todos e a todas. Olha, eu estou muito contente de ter se empossado hoje como presidente do conselho. Eu acho que o único critério é que eu sou o mais velho do conselho, que é um conselho muito bacana porque junta gente de várias idades, de várias linhas de ação aqui no Rio de Janeiro. Olha assim, eu só tenho também que compartilhar esse momento muito importante. Eu acho que Silvia fez uma pergunta quando ela apresentou os dados, que alguma coisa está muito errada. Eu acho que a gente tem que repetir isso alto e bom som, para contagiar e contaminar a nossa sociedade, para exatamente ir atrás do que está errado. Porque não é possível que uma intervenção dessa, uma intervenção federal, militar, né, apoiado num argumento, né, de combate à violência, que provoque mais violência nos 2 meses que ela está instalada. E para a gente que vive em favela, uma coisa muito grave, que é continuar alimentando esse sentimento de vingança que é quase que interno à polícia militar do Rio de Janeiro. A gente que vive em favela está acostumado com isso. Se morre um policial em favela, você pode multiplicar por 8, por 10, é o que vai acontecer imediatamente. Essa lógica, quer dizer, autorizada por essa intervenção, na medida que ela ficou calada, não fez nenhuma crítica a isso, isso é muito grave. Isso é muito grave. Então, assim, essa é uma questão que a gente precisa, como sociedade, ampliar essa pergunta e ir atrás desses dados. E o Observatório tem esse mérito que não está produzindo dados, mas está articulando vários dados, se articulando com a sociedade, refletindo sobre isso e colocando esses elementos para uma conversa mais ampla. Então, eu acho que o caminho está certo, o caminho é esse, e temos que ampliar isso junto à sociedade. A gente não pode aceitar, né, que uma intervenção não planejada ou mal planejada, uma intervenção com cunho político tão marcadamente como essa, continue tentando buscar troféus, como foi o caso da milícia. Ok? Obrigado, Itamar. A gente vai receber agora a Mônica Francisco, representante do mandato da Marielle. Esse relatório é dedicado a Marielle. Eu peço que a gente faça uma salva de palmas em pé. Bom dia a todos e todas. Obrigada pela homenagem. Essa era, sem dúvida, uma instância em que a mandata Marielle Franco estaria participando. Nós estivemos no lançamento do Observatório e, junto com o Fórum da FAFERJ e a Comissão Popular da Verdade, seriam as instâncias de acompanhamento das possíveis e futuras violações que a vereadora Marielle Franco já antevia, isso muito fruto da experiência prévia dela como coordenadora da Comissão de Direitos Humanos da Alerj, e uma figura que convergia em si mesma, o que é fruto de todas essas violações, fruto do que a gente ouviu aqui das e dos que me antecederam, da desnaturalização das instâncias públicas, da morte de pessoas negras, da população negra, jovem e periférica, moradora das regiões mais precarizadas e vulnerabilizadas do estado do Rio de Janeiro. Não só na cidade, mas no estado do Rio de Janeiro. Então, essa era uma instância que Marielle certamente estaria acompanhando. E ainda mais nesse momento de instabilidade democrática em que a gente tem a prisão do ex-presidente Lula e a própria execução da figura da vereadora parlamentar no auge do seu mandato, da sua função parlamentar, Marielle Franco, que hoje, daqui a pouco completam-se 2 meses sem nenhum tipo de esclarecimento dessa morte. Então, saudar a iniciativa, agradecer a homenagem. É difícil estar aqui, agradecer em nome da mandata,
Marcela, companheira da equipe, está aqui. Construímos esse relatório com o coração apertado. Ainda é muito difícil para nós, né? Conviver com os dados de realidade, tocar as agendas que a gente vinha tocando, fazer a discussão da intervenção federal. Marielle era relatora da comissão que ia acompanhar as possíveis e futuras violações que a gente vê agora, né, explicitadas no relatório que Silvia apresenta para nós. Ouvir o relato, né, da travesti que foi brutalmente violentada, né, e cortar o cabelo não é menor. E eu dizia ao ouvir, né, Silvia, quando você trazia esse relato, esse dado lá da Babilônia Chapéu Mangueira, de que faz falta, nesse momento, a figura da Marielle, a Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher, da qual ela era presidente, não só, e que nós tiramos do papel, não éramos meramente figurativos, estávamos ali produzimos um relatório, vamos fazer o lançamento do relatório da Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher, e eu dividia com a minha companheira a tristeza de não termos, nesse momento, a Comissão de Defesa do Direito da Mulher, porque certamente estaríamos lá ao lado do deputado Mink, ao lado daquela comunidade, porque como favelados e faveladas, a gente entende o que os dados frios dos números, o que as elaborações que foram feitas a partir desse relatório, a gente sofre na pele, como Itamar disse, né? Esse processo de vingança, esse processo de vitimização e revitimização do povo preto, favelado, periférico. Então, agradecer, dizer que é muito difícil estar aqui controlando, tentando elaborar e falar com vocês. Então, a gente continua nesse acompanhamento, a gente continua monitorando, até porque a gente não tem nem como fugir dessa responsabilidade, até porque vivemos no território, sofremos ali, convivemos com essa violência cotidianamente. Então, nos colocar à disposição, Silvia, estamos juntas, estamos juntos, não mais enquanto mandato, mas continuamos na luta enquanto faveladas, favelados e componentes da sociedade civil. Obrigada. Gente, são então as instituições apoiadoras, os conselheiros. O Mink quer falar 40 segundos, um negócio super importante. E eu também queria que o Coronel Ives, que tem sido nossa luz, a nossa direção, quando a gente quer entender coisas que estão acontecendo na polícia ou no Rio. Ele é coronel reformado da PM, foi comandante da PM 2014, 2015, e ele é um pesquisador. Ele é filósofo, é um pesquisador e tem ajudado muito a gente a fazer análise. Então, o Mink vai falar 40 segundos, o Ives. Parabéns todos aqui. Eu queria falar uma coisa que foi levantada no relatório, que é a questão do aumento das mortes em decorrência da ação policial, que antes a gente chamava de autorresistência. Então, eu trabalho sobre isso há bastante tempo. Há 20 anos atrás eu fiz uma lei acabando com a gratificação faroeste, no tempo do general Cerqueira. Matou mais, ganhou mais. Os antigos se lembram disso. Bom, mas então em 2015, o projeto que restringe muito, determina um afastamento dos policiais que reincidem em mortes, etc., estava pronto para votar, foi negociado inclusive com o comando da PM, passou por audiências e a intervenção bloqueou a votação desse projeto. Então, isso é importante porque os dados que o observatório mostrou do aumento das mortes decorrentes à intervenção. E o projeto que estava pronto, depois de audiências, das quais participaram coronéis, etc., delegados, juízes, foi bloqueado por isso. E uma última informação. Vários projetos sociais em comunidades, por exemplo, Fábricas Verdes, Ecomoda, Ecobuffet, Jardineiros Comunitários, foram todos desativados. O que mostra que aumenta a desconfiança, a violência e diminuem os programas sociais. Dificilmente a intervenção terá outro resultado. Obrigado, parabéns. Vamos aqui do parlamento acompanhar, fazer audiências. Aliás, eu gostaria que vocês, na Assembleia, fizessem esse relatório para todos os deputados. Muitos que defendem a intervenção não sabem exatamente por quê, ouvirem o que está acontecendo. Vamos lá. Ives, Ciro, Darnan, venha falar uma palavra para a gente. Juiz, desembargador. Bom dia a todos e a todas.
Para algumas pessoas pode parecer que qualificar essa intervenção, que só tem 2 meses, como estando perdida e à deriva, possa parecer um certo exagero ainda diante desses números, né? Porque algumas pessoas podem imaginar que 2 meses seja pouco tempo para a gente ter uma avaliação assim tão firme. Mas eu acho que esse relatório não poderia ter um nome mais preciso e verdadeiro do que esse. É bom lembrar uma questão, é que nós estamos com 2 meses de intervenção federal, mas já estamos com a presença das Forças Armadas operando no estado do Rio de Janeiro desde agosto do ano passado. É tempo mais do que suficiente para que a gente pudesse estar percebendo essa ação de uma forma um pouco mais orientada. E, no entanto, não é isso que está acontecendo. O que, particularmente para mim, aumenta em muito a minha perplexidade. Nós atravessamos um limiar muito perigoso para a República e para a democracia com essa cartada do governo Temer. Há um risco muito grande e imenso nisso, e me parece que o desafio que fica para nós é o dos rumos da segurança pública. Nós temos questões históricas que nós não resolvemos, uma delas é a reforma das instituições policiais. Eu penso que isso não pode mais tardar. Esta tem que ser uma pauta da próxima legislatura. A gente não pode continuar tratando segurança pública dessa forma amadora e irresponsável com a qual a União Federal tem tratado esse tema nos últimos anos. A Constituição da República, que é a primeira Constituição a ter um capítulo sobre segurança pública, completa 30 anos esse ano. E esse capítulo, no entanto, nunca foi regulamentado. Está sendo discutido agora a toque de caixa, e até onde eu tenho conhecimento, o que está vindo por aí é muito ruim. Então, eu acho que está na hora da gente tratar a segurança pública de uma outra maneira. Nós estamos num momento muito interessante para fazer isso, já que nós estamos próximos de uma eleição. E eu acho que é preciso entender que não dá mais para continuar com esse modelo policial que a gente tem no Brasil, né? Não dá mais para continuar com uma polícia civil que investiga e não patrulha, e uma polícia que é militar, que patrulha e não investiga, com uma polícia federal que não trabalha em sintonia, em harmonia com as instituições estaduais. Não dá para continuar com esse cenário enquanto a gente fica contando os mortos. Nós já ultrapassamos o limiar de 60 mil, e se não fizermos nada, daqui a 5, 6 anos estaremos ultrapassando o limiar dos 70 mil mortos por ano. Não dá para viver num país assim e continuar acreditando que vivemos num Estado democrático de direito. Obrigado. Silvia, eu só quero agradecer ao Observatório por revelar esses números tão necessários. Eu queria fazer uma solicitação oficialmente, que você me mandasse uma cópia desse relatório, porque eu vou encaminhar ao presidente do tribunal e pedir a ele que faça a publicação desse relatório no site do Tribunal de Justiça. Porque é importante dizer aqui que o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro é conivente com essa intervenção e é conivente com essa violência. Não há ninguém preso no estado do Rio de Janeiro que não tenha por trás a assinatura de um magistrado. Então, esses dados precisam ser publicizados e precisam ser publicizados internamente também para o público do Judiciário do Rio de Janeiro. Então, agradeço por esse serviço relevantíssimo que você está prestando à nossa sociedade. Eu espero o relatório. Gente, como nós prometemos para os companheiros de mídia, cravado 11h30.